tu mencionas que o Conselho de Medicina, então, é contra esse termo. Mas também eu vi que tem o Conselho Federal de Medicina que ele trata sobre a recusa terapêutica, né? Que foi uma lei, uma resolução lançada no Diário Oficial da União, né? A resolução 2232, né? Que ela dá o direito ao paciente, ou ao paciente, né? Porque ela não especifica esse direito de recusar práticas sugeridas pelo seu médico. Primeiro, isso não conota uma ambiguidade, então, do Conselho de Medicina, ou seja, ao tratar essa recusa terapêutica como permitida, mas, ao mesmo tempo, eles se negam a aceitar essa ideia da violência obstétrica. E, segundo, se esse direito, então, da recusa terapêutica é acessível, seria acessível a todas as mulheres, ou também coloca limites a essas mulheres? O direito de recusa terapêutica, ele não é acessível, em primeiro lugar, porque as mulheres não têm informação. Uhum. O pré-natal que a gente tem, tanto na rede pública quanto na rede privada, na grande maioria das vezes se resume a medir barriga, pesar a mulher, muitas vezes fazer exame de toque e ouvir o coração do bebê, né? Então, prescrever exames, prescrever vitaminas e bora para a próxima da consulta. Então, a gente não tem um espaço devidamente elaborado e seguro para essas mulheres terem informações de qualidade sobre intervenções, sobre o que é esperado da fisiologia do parto. Então, a recusa terapêutica ela não funciona por dois motivos. Primeiro, porque essas mulheres não têm informação para fazer para negar, né, com base num consentimento informado, elas não têm a informação para fazer esse diálogo, né, sequer para alcançar esse diálogo. Inclusive, as mulheres mais informadas, aí entra no segundo ponto, que é o médico se recusar à recusa da mulher, alegando que quem está em risco é o feto. Então, muitas vezes, inclusive para os conselhos de medicina, para os conselhos estaduais de medicina, tem havido posições muito difíceis que colocam na mão do médico, muitas vezes, a decisão sobre os benefícios e malefícios de alguma conduta a despeito da vontade da mulher, e coloca o médico ou o outro profissional de saúde, nesse caso o médico, porque a gente está falando do Conselho de Medicina, como um guardião do direito à vida do bebê. Então, que pela vida do bebê, pela integridade física do bebê, se poderia fazer qualquer coisa, mesmo sem o consentimento da mãe. A gente tem um caso muito emblemático no Brasil, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que foi no dia 1º de abril de 2014, que foi quando Adelir Carmen Lemos de Góes foi submetida a uma cesariana determinada pela justiça. Ela tinha tido cesarianas anteriores e decidiu esperar pelo trabalho de parto, porque ela queria viver o trabalho de parto, queria tentar um trabalho de parto depois de cesarianas, o que é perfeitamente possível pela literatura, pelos estudos científicos, mas que a grande maioria dos médicos não concorda. A médica dela, então, a médica do plantão, quando ela pediu a alta, então quando ela externou a recusa terapêutica, a médica, então, ligou para uma juíza e pediu a expedição de um mandado de busca e apreensão para que fosse feita uma cesárea compulsória. A Adelir foi tirada de casa por 4 policiais armados com fuzis para ir contra a vontade de fazer uma cesariana no meio da madrugada. É difícil pensar, justamente porque esquecem a questão também de que é a mãe que decide também sobre o seu corpo, né? Pelo que tu comentas, e parece assim que a sociedade só vê o corpo da mulher enquanto ela está grávida, ou também quando não está grávida, né? Mas vê o corpo da mulher como um depositório de reprodução. Né? E isso termina deslegitimando os direitos que a mulher tem sobre a tomada de decisões do seu próprio corpo, né? E me chama muito a atenção esse caso que tu mencionas, porque eu fico pensando assim, o Estado ele esquece, então, justamente de que está ali para servir também a todos os seus cidadãos. E nesse momento a mulher é aquela que teria que tomar essas decisões sobre
aquilo que ela acha que é melhor para ela, né? Mas parece que a ideia de perceber o futuro cidadão, as pessoas terminam esquecendo, então, a integridade física daquela mulher que está gerando, que vai trazer ao mundo esse futuro cidadão, né? E algo problemático, algo que temos que pensar. E assim, para todo mundo que nos escuta, e é mais ou menos o que a Gabriele também estava falando, isso conota muito essa sociedade patriarcal na qual vivemos, que vê as mulheres simplesmente como um objeto de produção, de reprodução, e não como um ser que tem todo esse direito de se expressar, esse direito de tomar decisões sobre o seu próprio corpo, né? Isso é algo que a gente tem que entrar muito mais no debate, né? De que a gente tem que questionar cada dia mais e trazer cada dia mais essa percepção de que nossos corpos não são objetos, né? Que nossos corpos são cheios de vidas, que nossos corpos também têm desejos, têm vontades, e que a gente é apto também a pensar e a fazer aquilo que acha que é melhor para nós e também para nossos filhos, né? Porque a gente não vai fazer algo que vai ser errado para nossos filhos, não? E também, né, Yasmin, que principalmente que o parto ele é um evento da sexualidade. Uhum. A gente não pode negar que o parto é um evento da sexualidade da mulher. E também que ele não é um fenômeno médico e hospitalar. Ele é um fenômeno biopsicossocial e envolve muitas outras coisas, muitas vezes envolve crenças, crenças, religiões, né? A sua forma de enxergar o mundo, muitas vezes o parto está contido nisso daí. E a gente determinar como vai ser o parto de cada mulher a partir dessa visão hospitalocêntrica, médica, machista, né, falocentrada, é muito castrador para as mulheres que têm o direito de viver, de exercer esse papel, essa parte da sua sexualidade de forma segura, sim, sem colocar ninguém em risco, mas de forma respeitosa, de forma tranquila, num ambiente agradável e com um sentimento de respeito.